Vamos lá, pessoal, para a nossa correção. A gente tem aqui, para asfaltar uma rua de 2.000 metros, 16 máquinas iguais trabalham 4 horas por dia durante 10 dias. Mantendo esse ritmo de trabalho, quantas máquinas como estas serão necessárias para asfaltar 16.000 metros em 5 dias, trabalhando 16 horas por dia? Vocês vão ouvir por aí uns passarinhos, que é os passarinhos que estão aqui ao lado do laboratório de matemática. Mas vamos lá. Para essa questão, primeiro nós temos que separar as grandezas. Nós temos como grandeza metros, máquinas, horas e dias. Então, eu vou escrever aqui as nossas grandezas, tá? Metros, máquinas, horas e dias. E aí eu vou distribuir a informação que ele traz para mim. Ele diz que 2.000 metros, 16 máquinas, trabalhando 4 horas por dia durante 10 dias, consegue asfaltar essa rua aqui de 2.000 metros, tá? E aí ele diz, mantendo esse ritmo de trabalho, quantas máquinas, e aí veja que a pergunta dele é já referente às máquinas. Quantas máquinas? Então, o meu X vem na pergunta, logo o seu X vem em máquinas. Quantas máquinas como essas serão necessárias para asfaltar? 16.000 metros, então embaixo de metro coloca metro. Em 5 dias, cuidado que coloca na grandeza dias, durante 16, trabalhando 16 horas por dia, tá? Então, quantas máquinas seriam necessárias? Dessa forma, nós precisamos escolher um parâmetro de comparação. E esse parâmetro de comparação, a gente sempre usa aquele que está com a incógnita, aquele que está com o X. Escolhendo o seu parâmetro de comparação, você vai escolher se a setinha fica para baixo ou se ela vai ficar para cima. Nesse meu caso, eu sempre vou escolher para baixo, tá? Mas aí é uma questão de escolha, você pode escolher para baixo ou para cima. Então, para baixo. Se eu diminuir a quantidade de máquinas, eu consigo asfaltar mais metros ou menos metros. Se eu tenho menos máquinas, logo eu consigo fazer menos trabalho. Agora, você vai fazer a pergunta para todas as grandezas a partir da grandeza que for o seu parâmetro de comparação, certo? É ela que faz a pergunta a todas as outras grandezas. Se eu diminuir a quantidade de máquinas, eu preciso de mais horas ou mais horas para trabalhar, para terminar um determinado serviço. Se eu tenho menos máquinas, eu vou gastar mais horas. E se eu tenho menos máquinas, eu vou gastar mais dias. Então, na organização, você tem que levar em consideração essa sua organização aqui, tá? Que ficou setinha para baixo, para cima e para cima. Como duas ficaram para baixo e duas ficaram para cima, o que a gente tem nesse caso? A gente tem duas grandezas, essa com essa são direta, mas comparando com essa, máquinas, horas e dias é inverso. Então, eu vou escolher duas para inverter. Ou eu inverto metros e máquinas, ou eu inverto horas e dias. Eu vou escolher horas e dias para inverter. Então, eu vou colocar essa setinha aqui para lembrar de inverter, tá? Então, agora eu vou montar. Como é que eu vou montar? Na frente vai ficar o meu parâmetro de comparação. O meu parâmetro foi 16 sobre x. Aí igual, e agora todas as outras ficam depois do igual. 2.000 e 16.000. Eu vou cortar aqui, ó, 3 zeros em cima e 3 embaixo, eu só vou colocar 2 e 16. 2 sobre 16. Aí, vezes, aqui eu tenho que inverter, 16 em cima, 4 embaixo, vezes o 5 em cima, o 10 embaixo. Ok. Primeiro eu tenho que resolver, primeiro eu tenho que resolver essa multiplicação de fração. Multiplicação de fração, de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Então, vamos embora. 16 sobre x é igual. Você vai fazer 2 vezes 16, 32. 32 vezes 5. Se você não sabe, você resolve assim, ó. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3,
15 mais 1, 16. Então, 160. Agora eu vou começar de trás para frente. Aí não importa porque a multiplicação ela é comutativa, você pode, a ordem dos fatores não vai alterar o seu produto, tá? Então, vamos lá. 10 vezes 4, 40. E 40 vezes 16, se você não sabe, você monta e resolve. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 4, 24. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 4, 4. E aqui você soma, vai ficar 0, 4 e 6. Então, embaixo vai dar 640. Vou cortar esses dois zeros, tá? Para facilitar a nossa vida. E aí, a gente vai continuar, porque agora nós temos uma razão antes do igual e uma razão depois. Então, nesse momento, é a hora de fazermos meios pelos extremos. E aí vai ficar x vezes 16, 16x, igual a 16 vezes 64, ok? O 16 está multiplicando, vou passar a dividir. Veja que eu não resolvi isso aqui. Por que eu não resolvi isso aqui? Eu não resolvi pelo seguinte motivo, tá? Por um motivo específico. Se eu olhar, eu tenho 16 aqui e eu tenho 16 aqui. Significa que quando esse 16 passar a dividir, vai ajudar muito minha vida, tá? Então, como tem o mesmo número nos dois lados multiplicando, um multiplicando e um aqui multiplicando também, então eu não vou resolver essa multiplicação porque isso vai me ajudar mais na frente, tá? Então, o 16 está multiplicando, vai passar a dividir. X é igual a 16 vezes 64 dividido para 16. Aqui o seguinte, 16 dividido para 16, morreu, dá 1. 1 é neutro, tá? Então, sobrou quem? Sobrou 64. Significa que o valor do meu x é 64. Então, a nossa alternativa C, e respondendo à pergunta, quantas máquinas seriam necessárias para asfaltar 16 mil metros em 5 dias, trabalhando 16 horas por dia? Serão necessárias 64 máquinas, beleza?